Seja muito bem-vindo novamente. Que bom estar mais um dia aqui. Sábado, não é verdade? Estamos aqui dando continuidade. Obrigado. Vocês estão aqui no Instagram e também no Clubhouse, bem como no Facebook e no YouTube. Estamos hoje dando uma sequência de lives. Nós iremos fazer 4 lives, é chamada Maratona 444, que são 4 dias, 4 temas e 4 horas cada um. Desculpa, o total de 4 horas, melhor dizendo. 1 hora cada live, 4 horas, portanto, no total, sobre temas super interessantes, em especial, nós estamos falando de vícios. Vícios pouco falado, pouco comentado, de certa forma também com um enfoque diferente que nós estamos trazendo aqui para nós estarmos apresentando conceitos distintos ou às vezes novidades para quem ainda não tinha essas ideias no que se respeito ao vício, em especial no público masculino. E você que está aqui com a gente é muito bem-vindo, porque as mulheres também são as grandes disseminadoras das informações e elas absorvem as informações, pulverizam esses conceitos, bem como também instruem novas pessoas e às vezes na sua cercania, e isso é muito importante. Você é muito bem-vinda. Aliás, você é a grande agente transformadora desse momento, ok? E você, homem que está aqui nos acompanhando, se isso também faz sentido para você, você absorve essas informações e transponha para frente, ok? Seja muito bem-vindo, então. Dá tempo. Se você está aqui no YouTube ou se você no Instagram, você clica no aviãozinho, encaminha aí para 3, 5 pessoas, convidando para estar aqui conosco, que nós estamos começando agora o nosso tema. Se você está no Clubhouse, também coloca um pin em alguém e chama aqui para a sala para a gente estar fazendo parte aqui dessa grande corrente, falando hoje sobre um tema super interessante nessa Maratona 444, que é sobre aí os vícios, em especial o vício masculino. E você que está no YouTube ou no Facebook, é a mesma coisa. Coloca o link aí no seu computador e encaminhe para 3, 5 pessoas para estar aqui conosco, fazendo essa grande sintonia, essa grande vibração positiva para a gente aí alcançar novos níveis em toda a nossa vida. Porque se isso não serve para nós, mas serve de conhecimento para a gente transpor isso adiante, pulverizar essas informações, fazendo isso uma engrenagem muito salutar para termos um mundo cada vez melhor. Certo? Então vamos lá. O que nós conversamos em especial na semana passada é totalmente distinto. Se você não esteve conosco ou se você está chegando agora, nós estamos falando sobre vícios, em especial, sempre repito, numa abordagem diferente. E para começar, vício é aquela questão que é um hábito repetitivo, que isso acaba causando uma degeneração naquela pessoa que está experienciando isso, ou seja, que é o viciado, e bem como também acaba repercutindo no seu entorno, nas pessoas que com ele convivem, né? Isso pode ser no trabalho, pode ser do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, não importa, sempre há uma repercussão além do que essa pessoa está aí viciada, no caso. Então, hoje, o nosso segundo dia, nós vamos falar de um tema que não é tão comumente falado, é um tema extremamente melindroso para se falar, inclusive. Eu, particularmente, vejo muito pouco em redes sociais, que é o tema da pornografia. E isso eu espero que vocês fiquem até o fim, vocês vão ter uma visão super distinta. Eu trouxe aqui um conceito super inovador e pouco comentado, inclusive de cunho até científico, para dar mais consistência no que a gente está falando, porque isso é uma coisa muito séria. Então, tudo começou também, esse despertar de nós estarmos falando aqui, para você que nos acompanha no Clubhouse e também no Instagram aqui, que eu estou olhando aqui para você diretamente. Eu tive um paciente que mais ou menos há um ano atrás veio um casal para fazer uma avaliação pré-nupcial e uma das suas confidências, em especial do homem, depois que a gente foi mais para o privado, na parte do exame físico propriamente dito, ele disse-me que estava tendo uma performance sexual a desejar, que ele estava preocupado porque estava ali diante de um casamento que estava a se descortinar, chegando ali no dia, quase uns 3, 4 meses antes, e não estava com a performance satisfatória, não sabia se isso era muita ansiedade e tudo mais. E quando eu aprofundei um pouco mais na interpretação disso que ele estava me falando,
eu cheguei à conclusão que se tratava não só de não era uma ansiedade pré-casamento, um distúrbio da esfera psicoemocional, mas sim um vício à pornografia, levando à disfunção sexual causada por pornografia. Então isso me fez um dia eu vou colocar isso nas nossas redes sociais, lógico, de uma forma bem saudável, de uma forma bem séria, para que as pessoas tenham a dimensão do que isso repercute na vida de um homem e, em especial, também em todo um contexto, porque ele se equivale às drogas. E isso poucas pessoas têm essa informação, digamos assim. Então, o que se dá isso? Com o advento da internet, a pornografia tornou cada vez mais disponível, de fácil acesso. E uma parte considerável da internet hoje é dedicada quase que exclusivamente a esse perfil de sites de fácil acesso de pornografia. E a audiência entre os adultos e menores está aumentando substancialmente. É isso que é gritante, isso que salta aos olhos. Então a facilidade de acesso à pornografia permite hoje um alto índice de dependência desses conteúdos e isso repercutindo na esfera psicoemocional e até física desses assuntos. Então aí torna até mesmo o tratamento um desafio, não só para aquele terapeuta, para aquele agente de saúde que está envolvido nisso, para essa pessoa às vezes nem tem a percepção de que isso lhe traz vício. E às vezes para as pessoas que estão ao entorno não têm conhecimento de que isso é um vício. Então o vício em pornografia pode aí interferir no estilo de vida da pessoa, nos relacionamentos saudáveis. E essa pressão social que nós vivemos hoje pode fazer com que as pessoas com esse transtorno tenham medo de falar abertamente sobre essa problemática de que ele experiencia sobre a pornografia e aí não pede ajuda. Então saber os fatos, saber de certa forma que esse vício em pornografia é uma realidade e a gente tendo essa percepção de que isso hoje é de muito fácil acesso e de fácil as pessoas caírem nessa malha, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente pode aí reencontrar algumas alternativas com profissionais ou despertar com esse pouco conhecimento que nós vamos ter aqui já de uma hora, alguém para conduzir essa situação, de certa forma até poder resgatar isso, porque é factível, tem jeito e tem solução. Então cerca de 12% hoje das páginas das webs são de conteúdos pornográficos. À medida que a internet está crescendo exponencialmente, a quantidade de pornografia também aumenta, é proporcional. Então, essa facilidade de acesso significa que a exposição hoje intencional ou até mesmo inadvertida da pornografia está aumentando entre quem? Entre os menores de idade. Então, a exposição à pornografia quando criança ou adolescente pode levar aí a ideias prejudiciais sobre os seus relacionamentos íntimos no futuro. Então a internet não é a única fonte pornográfica do mercado, a gente sabe disso, mas é a mais fácil hoje em dia. Então um estudo conduzido mais ou menos há uns 12 anos atrás descobriu que cerca de 84% das pessoas entre 18 e 49 anos de idade assistiram filmes pornográficos ainda na televisão, ainda a nível de antigamente tinha aquelas lojas que alugavam filmes, né? Você buscava esses filmes ou ainda revistas e era assim há anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, com o advento da internet, dos tablets, do celular, esse contexto muda. Então o acesso das meninas e dos meninos a esses conteúdos pornográficos hoje se dá com as telas digitais. As meninas mais em celulares e os homens mais nos PCs. Isso são estudos americanos aos quais eu estou citando para você aqui, que nos acompanha, dos quais nós buscamos essas informações. Então a maioria das pessoas que assistem ou veem pornografia não é viciada, mas o vício ocorre quando o indivíduo não consegue controlar os seus impulsos. E aí, de ver a pornografia ao ponto de começar a afetar negativamente ainda a sua performance, os seus aspectos de vida, trocando às vezes um convívio social, um convívio familiar, trabalhos obrigatórios de escola, de trabalhos de vida do adulto mesmo, para ficar em casa contido,
praticando esse hábito. Então, frequentemente, eles acabam aí recorrendo a esses conteúdos cada vez mais pesados e bizarros, porque aquele convencional já não lhe satisfaz. Porque isso tem fundamento aqui do ponto de vista na esfera na esfera neurológica. E nós vamos falar mais adiante um pouquinho. Nós estamos apenas contextualizando que isso é muito sério. E nós, e eu em especial, como um agente de saúde, como um médico, e conduzo esses casos de homens com esse tipo de comportamento, a gente está vendo que isso está crescendo assustadoramente nos últimos tempos. Então, mais do que justo da minha parte, está tocando nesse assunto aqui para a comunidade de uma maneira geral. Não importa se você é mulher, se você é mãe que está aqui, porque se você é mãe, você tem que abrir os olhos ainda mais, tem que estar com os olhos mais atentos, porque a realidade hoje das crianças já em torno de 11 anos começarem a ter esse contato com pornografia. Então, às vezes, voltando a esses comportamentos aí de busca mais pesadas, né? E às vezes conteúdos ilegais para satisfazer o cérebro dessas necessidades mentais de estimular. E isso que é perigoso, porque isso torna-se um ciclo. Então hoje o vício em pornografia ou o uso problemático da pornografia afeta aproximadamente quase 10% da população adulta. Isso é um caso sério, com as complicações inerentes a esse hábito. É isso que as pessoas não têm ainda percepção. Acha que isso é coisa normal, convencional, mas não é. E nós vamos mostrar aqui para você que nos acompanha no YouTube ou também no Facebook e aqui no Clubhouse e também no Instagram. As pessoas viciadas na cyberpornografia, eles passam aí de 11 a 15 horas vendo pornografia online todas as semanas, embora essas quantidades possam ser muito maior, porque os dados às vezes são superficiais desses estudos que nós estamos falando aqui agora. Às vezes eles não são real, eles são às vezes ocultados, eles são às vezes maquiados, mas a realidade quando se faz uma pesquisa online e você obtém, os resultados é esse, em torno de 10%, mas acredita-se que seja o dobro dessa porcentagem que nós estamos aqui apresentando. Então, o que acontece? A crescente exposição de crianças à pornografia na internet e também provavelmente aí contribui para o aumento desse vício a longo prazo, porque hoje eu sou criança e ela é exposta a isso e de repente isso começa a reverberar anos subsequentes. Tem um caso que não é antiético falar isso, essa pessoa assumiu publicamente, que é o Kanye West, né, casado lá com a Kardashian, né? Ele assumiu publicamente que ele é um adicto à pornografia e ele foi inclusive candidato a presidente da República, evidentemente nas convenções do partido que ele foi, agora nas últimas eleições americanas, né? Mas pois bem, e teve lá milhões de votos também. Mas com isso à parte, hoje ele passa por um problema psicoemocional muito sério. E para nós que entendemos, que somos da saúde e entendemos esse lado de comprometimento da esfera psicoemocional, eu não sei exatamente a problemática, eu não posso falar, mas eu posso inferir que muito se deve a essa problemática da pornografia desde os 8 anos de idade, que ele fala que foi exposto a isso. E isso hoje repercute na esfera dele de depressão, de ideações persecutórias, hoje inclusive está separando da esposa, né, e etc, etc. Mas muito provavelmente, não estou falando que exclusivamente, também se deve a esses traumas e esse vício que ele teve da pornografia. Kanye West, depois você que nos acompanha aqui, seja no YouTube, no Facebook, ou também aqui no Instagram e no Clubhouse, depois dá uma olhada nisso aí. Isso vale a pena a gente fazer esse mergulho. Isso é de crescimento pessoal, isso não é nada pejorativo, nada promíscuo falar sobre isso. A gente tem que saber essas realidades. Então as restrições de idade hoje em sites pornográficos, geralmente consiste apenas em dizer com um botão se você é ou não menor de 18 anos. Então, não tem mais nada. Aí a criança vai lá e fala assim, eu não tenho, eu não sou menor de 18 anos. E ela tem 12, ela tem 13. E já automaticamente já libera para ela. Olha que interessante isso, né? Ou seja, não há um filtro maior. Então a idade média da primeira hoje exposição
A pornografia, nós já comentamos hoje, é em torno dos 11 anos de idade, seja para homens ou seja para meninas. Então, até 93% dos meninos e 60% das meninas já veem pornografia em idades tênues aí da adolescência. Então, em torno desses 90% dos homens e 60% das mulheres já tiveram acesso a conteúdos pornográficos antes dos 18 anos de idade. E isso já falando que a média é aos 11 anos. Já está começando aí. Então imagina o quanto isso pode repercutir a longo prazo. Então a exposição precoce à pornografia está correlacionada ao aumento do uso e do vício anos mais tarde. Quando esses viciados com problemas de terapia e começam a expor os seus problemas, eles relatam o ano ou a idade que eles tinham quando começaram a ter contato, eles referem que é na primeira infância. Isso é ruim, ou seja, na segunda infância, melhor dizendo, em torno dos 11 e 12 anos de idade. Então eu quero citar aqui alguns dados curiosos com relação a essa temática, porque quando a gente começa a ter um entendimento melhor sobre isso, a gente começa a se policiar, né, das pessoas que às vezes, sem a gente perceber, elas são adictos a isso. Inclusive, às vezes, tem pessoas próximas, seja o marido, ou seja, até mulheres, mas nós estamos falando hoje do tópico relacionado à parte masculina. Então, muitos estudos eles foram realizados sobre o uso da pornografia online, o que nós estamos falando aqui é quase que exclusivamente da parte online. Por quê? Porque as telas digitais hoje elas quase que dominam a nossa vida. Então, estes estudos revelaram alguns fatos interessantíssimos que eu quero compartilhar com você aqui. Então, 20% hoje das pessoas que fazem Google, eu vou lá e vou colocar um search ali, vou fazer um Google na minha internet. 20% dos Googles ou dos mecanismos de pesquisa, isso que eu quero dizer, que a gente coloca ali naquela barra do Google, 25%, um em cada 4 pesquisas no Google está relacionado à pornografia, sexo. 35%, mais ou menos assim, a cada um em 3 downloads que se faz nos computadores no mundo inteiro hoje estão relacionados a conteúdos pornográficos. 40 milhões de americanos dizem visitar regularmente sites pornográficos. Isso é um universo extraordinário. Isso é coisa surreal. 70% dos homens em torno de 18 a 24 anos já relataram visitar sites pornográficos mais de uma vez por mês. Olha a idade, 17 a 24 anos de idade, 18 a 24 anos de idade. Então o maior grupo de consumidores de pornografia online são os homens, em idade entre 35 a 49 anos de idade. Se você conhece um homem nessa idade, muito provavelmente, eu não estou afirmando, mas muito provavelmente esse homem visita sites pornográficos. Isso se não for viciado. Olha que coisa, homens que ficam muito tempo à noite na internet, que não se socializa, que prefere ficar em casa não sair, que não está performando no seu trabalho, que não está às vezes desempenhando o seu papel que ele desempenhava tempos atrás, de forma que você já conhece a pessoa. Você não está vendo álcool, não está vendo nada na vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa é um adicto agora em pornografia. E isso está tendo repercussões semelhantes a drogas. Nós vamos falar isso em instantes. É equivalente, já estou fazendo um spoiler aqui. 1/3 de todos os usuários de pornografia na internet são mulheres, mostrando que 2/3 são os homens. Eles predominam com relação a isso e trazendo repercussões sérias para a sua vida e para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos e assim sucessivamente. E outro, ainda nesse rol de curiosidades aqui que nós estamos falando, que são esses estudos que nós buscamos aqui, o domingo, dentre os dias da semana, o domingo é o dia mais popular da semana, aonde esses homens ficam tendo acesso à pornografia. É curioso isso? E dentro dos Estados Unidos, um dos dias que mais tem visitas dentro no que se diz respeito a esse conteúdo, é no Thanksgiving, é o dia de ação de graça. Então, o dia da pessoa fazer uma confraternização em família, comer o turkey lá, que é o peru, fazer toda aquela confraternização em família, essas pessoas estão reclusas, solitárias em casa, né, fazendo o uso desse tipo de conteúdo. Então eu quero mostrar agora,
passar por um próximo passo, você que nos acompanha aqui, por os efeitos do vício em pornografia nos relacionamentos. Você que está aí também no YouTube e no Facebook, espero que esteja curtindo aqui esse tema aqui extremamente interessante. Interessante sim, porque é pouco falado. Eu, por exemplo, muitas das novidades ou muitos dos conteúdos, dos temas que nós estamos falando aqui dentro desse grande guarda-chuva que é a pornografia, eu também não sabia. Eu fui pesquisando e fui ficando surpreso com a temática. Imagine que nós temos um grande guarda-chuva. E embaixo nós temos várias temáticas com esse tema, de um vício em pornografia. Aí nós temos o voyeurismo, temos pessoas adeptas à questão da masturbação, à questão da pornografia, à questão da hipersexualidade. Tem vários temas dentro desse grande tema envolvido aqui da pornografia. E isso, cada tema, no fundo, ele converge para esse grande guarda-chuva e tem como tratar. E às vezes as pessoas não têm a consciência de que isso é gravíssimo na sua vida. Então, o uso da pornografia em si não é inerentemente um problema para relacionamentos íntimos. O problema é o excesso da pornografia. Também aqui não estou levantando bandeira nenhuma, estou mostrando os estudos, o que falam os estudos. Evidentemente, nós estamos falando da questão da cronicidade. Né? Independentemente do que você pensa, eu não estou aqui absolutamente sendo imparcial do ponto de vista, eu estou falando aqui do ponto de vista científico e técnico. Né? Então o excesso da pornografia pode levar, portanto, a dificuldades dentro de quatro paredes, a questão de infidelidade e de outros problemas do relacionamento. Tem um estudo publicado numa revista chamada Cosmopolitan, sobre essa temática, que entrevistou vários terapeutas sexuais da Inglaterra, mais ou menos uns 7, 10 anos atrás. E esses experts que só estão envolvidos com essa temática, eles referiram que 86% eles perceberam que a pornografia dentro do relacionamento desses casais que eles avaliaram é um fator preponderante, por exemplo, para a separação. 90% viram um aumento problemático ainda de intimidade, de não dava mais match. E o que isso está relacionado? Que a maioria desses terapeutas, eles também dizem que isso faz com que nos homens aumentem a expectativa deles no que se diz respeito o uso disso, ele transpõe para suas parceiras. Então, aumentando a expectativa que vai fazer igual, ou ele vai experienciar aquilo que ele viu na prática. E enquanto que na mulher acaba isso diminuindo, dando um efeito negativo nas mulheres. Ou seja, se isso se sobressalta nos homens, nas mulheres elas têm um efeito negativo da sua confiança íntima, não dá match. Então isso já começa a ter aqui uma diferença, não está tendo a mesma vibração, você não está na mesma sintonia, começa a sua intimidade ser prejudicada, então levando às vezes à separação. Então esses efeitos pode levar aí à ansiedade, falta de satisfação por a pessoa, vice-versa, né? Seja o homem para a mulher, mulher para o homem. E aí começa a ter as insatisfações e às vezes as desavenças no que se diz respeito à intimidade. Por quê? Por causa de um vício, de uma coisa doentia que está agora sendo incorporada na vida desse homem. E sem ele saber às vezes. E muito menos às vezes a parceira, a esposa. Outras pesquisas também confirmam isso que nós estamos falando. Nós estamos citando de um grupo de terapeutas sexuais aí de 10 anos atrás, de quase 70 pessoas que foram questionadas. Um outro estudo também de quase 10 anos atrás, ele cita que o uso dessa pornografia nos homens pode diminuir a autoestima das parceiras, das esposas, das namoradas, das noivas, né? Não importa. Você faz o uso disso e acaba diminuindo a autoestima da pessoa que está do seu lado, mostrando aí a repercussão negativa no casal. Então, quanto mais frequentemente os homens começam a ser adeptos a isso, mais inseguras e infelizes tendem a ser as suas parceiras, né? Porque às vezes elas tem essa permissividade, ela vai para um determinado momento, só que depois o negócio toma outras proporções para o lado masculino. E isso é que eu falo, tem a negatividade aí do ponto de vista íntimo. Então, cerca de 56%,
Olha, quase 60%. 56% dos processos de divórcios existem essa palavra que nós vamos citar aqui agora, né? É o interesse obsessivo. Isso em aspas, porque isso é citado no trabalho. Essa palavra é o que mais comumente as mulheres falam dentro de um processo de divórcio nos homens que fazem o uso crônico da pornografia, ou seja, são viciados, são adictos disso aí. Então, o vício em pornografia leva também a transtornos concorrentes que a gente fala. Então, isso ocorre simultaneamente com outros transtornos mentais. Começa a ter um desbalanço a nível do sistema nervoso central. Então, algumas questões relacionadas à ansiedade, à solidão, pode dar origem ao vício em pornografia, enquanto outros podem, inclusive, aí, resultar do próprio vício. Então, as condições que frequentemente aí ocorrem com o vício em pornografia influem, estão relacionadas com depressão, ansiedade, às vezes viciado em sexo, a pessoa tem uma hiperexcitabilidade, transtornos do humor. Essas pessoas, como eu tive o exemplo de um paciente, que não é antiético falar, porque não estou citando o nome nem nada, mas é uma realidade. Eu falo que é a vida como ela é. Disfunção erétil induzida por pornografia. Foi essa a queixa. E veio com a questão pré-nupcial e no fundo, na anamnese, ele acabou revelando isso. Outra coisa, a pessoa começa a ter problemas de memória, começa a ter lapsos temporais. Isso por excesso de pornografia. Transtorno do uso de substâncias. Começam a fumar mais, beber mais e aí às vezes experienciar outras drogas. Porque isso é um vício. É uma abertura para a adesão de outras substâncias para elevar esse vício que nós temos aqui desses neurotransmissores que agem dentro do sistema nervoso central. Então isso é ruim. Então isso também impacta em termos de custo mesmo, pecúnia, custo, dinheiro, money. Isso impacta a nível social. Às vezes para essa pessoa, né, a indústria, só para ter uma ideia, a indústria da pornografia é algo que arrecada em torno, só citando aqui um ano nos Estados Unidos, quase 17 bilhões de dólares em um ano só em um país. Imagine isso em escala mundial, porque primeiro a gente falou que como tem as telas digitais, você tem uma isca, você é captado e depois você começa a pagar para ficar nesses sites. E as pessoas, pelo vício, começam a pagar cada vez mais alto, né? E isso de maneira muito crônica. Os custos associados ao uso indevido e ao vício são mais aí indiretos, o seu impacto do ponto de vista em casa, porque a pessoa às vezes para de pagar determinadas coisas para alimentar esse vício dele. Por exemplo, não sair com a família, por exemplo, pagar uma TV a cabo, que é para coletividade em casa, para pagar um vício dele para ele ficar à noite. Então isso acontece, está descrito, relatos de casos. Li mais de 30 relatos de casos ultimamente com relação a essa temática. Estou estudando profundamente isso, porque isso é uma coisa que pouco se fala hoje em dia e nós estamos tendo uma ascensão muito grande pela porta de entrada, em especial dos mais jovens. Então o vício em pornografia pode prejudicar aí a sociabilidade, a maneira como as pessoas se relacionam. E aí é uma perda de produtividade, como nós falamos, a produtividade em casa, a produtividade no trabalho, qualquer tipo de produtividade. Até 28% das pessoas que usam computadores no trabalho, elas têm o hábito de visitar sites de pornografia no seu ambiente de trabalho. Isso, inclusive, é motivo de demissão de justa causa. E as pessoas estão se arriscando. É tamanha a questão do vício, né, que elas correm tudo isso, esse risco de serem demitidas, para começar a fazer isso a nível de trabalho, não só em casa mais, e nem no seu tablet, no seu celular. Então assistir pornografia, né? Isso começa a ser aí, a pessoa começa a perder as noções. Então, outro é o custo da terapia, porque às vezes não é da noite para o dia. Como ele é um adicto, é igual a questão de adicto do álcool, adicto de crack, maconha, cocaína, também é o adicto da pornografia. Exige tempo, exige toda uma metodologia para você resgatar isso, para você ter paciência. Primeiro que essa pessoa é difícil de expor, porque a gente acha que ela não tem vício, mas é uma pessoa que tem comportamentos
diferentes. Ela começa a comportar de maneira diferente. E quando a gente vai entender isso um pouco mais, a gente se assusta, porque ela é adicta à pornografia. Então, pessoas que lutam ainda contra esse vício, também frequentemente elas são pessoas que têm problemas financeiros em casa. Ela separa o dinheiro para isso, é como a bebida, como eu falei, como qualquer droga. Ela começa a separar o dinheiro para isso e começa a ter repercussões a nível social. Não compra roupa, não começa a mais ter a questão da vaidade, não começa a se cuidar mais. Até isso começa a ser marginalizado na sua vida social. Sua vida pessoal e repercutindo social. São pessoas endividadas. Então, isso acaba fazendo com que essa pessoa tenha essa bola de neve em termos de dívidas e elas acabam se sucumbindo cada vez mais. Então, muitas pessoas viciadas nesse assunto, na pornografia, elas relutam em procurar aí ajuda por causa da vergonha e do estigma associado a esse vício. Então, isso é que é o mais melindroso, o mais delicado em as pessoas assumirem. Ou mesmo quem tem uma pessoa dessa na família não sabe a quem recorrer. A grande verdade é essa. Porque hoje os psicoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras e tudo mais, nós estamos vivendo um outro tempo hoje que, com todo respeito, todo carinho e amor, nós estamos vivenciando isso por causa desse momento que o mundo hoje vive, que é pandemia, com crises de clausura e tudo mais. Mas esse problema pode estar sendo deflagrado também, paralelamente, vícios em pornografia. E aí que está o problema. Às vezes nós não temos esse quantitativo de profissionais aptos e preparados para receber essas pessoas que estão hoje começando aí a se aflorar ainda mais e nós, pela nossa percepção, podendo detectar isso e encaminhar para um profissional. E às vezes a porta de entrada é com nós, urologistas, é com nós médicos, que é onde ele vai confidencializar ali a sua parte íntima e aí uma anamnese mais detalhada, nós aí tendo esse conhecimento específico dessa área, a gente acaba resgatando isso e tem, evidentemente, como fazer um segmento para cuidar desse homem, no caso. Então, no entanto, essa terapia, repetindo, ela não é da noite para o dia, ela demanda tempo, demanda aí vários encontros, vários processos pessoais, inclusive de como essa pessoa tem que sempre se manter, evidentemente. E também o seu entorno, as pessoas que o amam, as pessoas que o apoiam, as pessoas que o sustentam, que estão encorajando para esse novo momento, também precisa fazer conjuntamente. Então, estudos aí recentes mostram que pacientes submetidos a formas especializadas de terapia, em especial a gente fala terapia de aceitação. Essa terapia de aceitação, ela é muito importante porque a pessoa aceita aquela condição que ela tem, isso leva a nível de consciência e aí ela tem a real situação de que ela estava vivenciando e você começa aí a trabalhar outros parâmetros para que ela então volte nos trilhos, ou seja, ela tem esse alinhamento, ela é uma pessoa dissociada hoje, que isso volte a ser ajustado. E com essa terapia propriamente dita, mais de 90% dos casos consegue reverter isso. Repito, não é da noite para o dia, não é um estalar de dedos, mas é com o tempo. Então, vícios como abusos de substância e pornografia podem ter aí um grande impacto na vida dessas pessoas afetadas, né, com o vício da pornografia. Repetindo, porque é a porta de entrada. A pornografia é a porta de entrada para outros vícios que vão se acumulando, porque tudo age a nível de sistema nervoso central, de neurotransmissor, de conexões neurais. Então, quais são as razões para que esse homem aqui use esse método, seja viciado, adicto à pornografia? Por que isso? Por que tantas pessoas hoje estão mergulhadas nisso aí? Em certa medida, né, tudo dosando aqui, é devido à disponibilidade hoje muito fácil. Talvez seja o fator número 1 ou preponderante para essa acessibilidade. Então, isso hoje faz com que, a gente repete aqui, uma criança de 11 anos com o seu celular, ela já
de fácil acesso, só clicando um não, que ela não tem 18 anos, ela já entra numa página da internet que dá acesso a esses conteúdos. Então, uma pessoa que pode não ter sido motivada a fazer, às vezes, uma visita em uma loja de assuntos ou conteúdos, digamos assim, adultos, como comprar uma revista, ou assistir um filme, qualquer coisa nesse sentido, ela hoje, com apenas um clique de um mouse, ou mesmo um clique do seu tablet ou no seu touchscreen aí do seu celular, você já tem acesso a esses sites de conteúdos pornográficos. Então, mostrando aí a facilidade e o acesso a isso. Então, à medida que o uso da pornografia se tornou mais difundido, as razões para o seu uso também são diversos. Isso é muito interessante. Então, a disponibilidade de pornografia aí possibilitou que uma série de indivíduos que aí não poderiam antes se sentirem seguros, culpados, eles acabam aí mascarando cada vez mais as suas visitas nesses sites para aí se sentirem seguros nessa seara aonde eles ali de forma virtual convivem. Então, isso, sobretudo, também um outro fator que leva a isso é a questão da sua... do questionamento da sua sexualidade. Às vezes a pessoa não se encontrou ou quer ver questões de parâmetros, digamos assim, de como que ela vai ser conduzida nesse universo da intimidade, e ela acaba resgatando isso. E se essa pessoa tem já problemas do ponto de vista de embotamento, problemas da esfera emocional, de reclusão e tudo mais, ela acaba sentindo aquilo ali como uma prática segura, e isso vai ser um meio que vai começar a participar de uma forma mais intensa da sua vida, esses sites pornográficos, e aí cai nessa roda viva que nós falamos aqui. Então, eu quero citar aqui alguns outros exemplos também do porquê do uso da pornografia. Às vezes, casais monogâmicos que buscam aí maiores satisfações sexuais no relacionamento e tudo mais, acabam visitando. Mas, repito, não estamos aqui fazendo pré-julgamentos nenhum. O problema que nós estamos discutindo é o uso crônico, é o vício propriamente dito. Então, às vezes, a porta de entrada são esses contextos que nós estamos falando aqui. Então, pessoas que vivem em áreas mais remotas, longe de redes sociais significativas, acaba buscando esses recursos para se satisfazerem e acabam viciando. Então, pessoas que procuram aí até mesmo satisfazer fantasias e tudo mais com seus parceiros, cônjuges e etc., acaba se envolvendo de uma maneira irracional. Repito, não tem consciência disso e acaba entrando nessa seara e se perde nessa seara. E isso é que é o perigo. Então, a pornografia é uma forma aí de atenuar essas frustrações potenciais, né, e de relacionamento. Porque às vezes a pessoa, repito, ela tem um problema de relacionamento e essa é uma fuga aonde ela vai buscar o seu consolo, o seu conforto, porque ali ela se sente segura. Isso é ruim. Isso quer dizer que a pessoa já não está bem do ponto de vista da esfera emocional. Então, para alguns usuários, aí, a pornografia oferece uma maneira de lidar com as suas dificuldades. Repito, suas dificuldades de relacionamento com o sexo oposto, dificuldades de relacionamento de situações que podem vir a surgir com o seu parceiro que ela não se sente confortável e aí acha que aquilo ali vendo já é melhor. Então, isso vai impactando cada vez mais, né, essas visitas regulares, e o uso crônico disso pode tornar-se aí uma repercussão impulsiva de frequentemente estar aí adepto à visita desses sites e, consequentemente, adictos com o uso crônico disso aí, como nós já falamos, de pessoas que chegam a 11, 15 horas por semana tá mergulhados nessa temática. Então, isso aí é algum dos pontos que eu gostaria de comentar do porquê que esses homens acabam visitando. E isso também causa efeitos psicológicos. Então, o uso problemático da pornografia na internet pode levar aí a agravamento de problemas na esfera psicoemocionais já pré-existente.
desses usuários. Repito, às vezes eles se sentem confortável ali e ali ele entende aquele mundo, na visão dele, e acaba tendo mais um problema. Às vezes, repito, ele teve outros tipos de traumas e tudo mais, e acaba encontrando ali uma fuga, porque sempre o organismo, sempre nós procuramos prazer. Tudo que nós fazemos é por prazer. O prazer de trabalhar, porque eu vou ter um dia melhor, eu vou ter minhas férias, eu vou receber um dinheiro, eu vou comprar uma roupa, eu vou passear com a minha família, eu vou fazer uma benfeitoria na minha casa, não importa. Isso é o prazer, é a recompensa. E aqui é a mesma coisa. Se essa pessoa já tem um problema na esfera psicoemocional, ela vai ter uma recompensa imediata, talvez de prazer, por estar vendo isso. Só que isso, de maneira crônica, vai repercutir negativamente. Então, há muitas pesquisas que confirmam a ideia de que isso que nós estamos falando, que o uso crônico leva a um problema psicoemocional seríssimos nessas pessoas. E aí está relacionado como problemas como depressão, exacerbação de ansiedade, porque às vezes essa pessoa já tinha, exacerbou ainda mais. E isso pode diminuir aí, a que a gente fala, uma redução da função cognitiva, de raciocínio. Nós falamos perda de memória. Essas pessoas começam a ter problemas de relacionamento e inclusive de lapsos, porque não lembra de coisas. Olha que coisa mais triste, pelo simples fato de ter sido, às vezes, exposto a isso com 8, 11 anos de idade e uso crônico. Né? Por isso que tem gente que nós somos formadores de opiniões, e você que nos escuta aqui, ou você que vai ver esse vídeo oportunamente, seja no YouTube, no Facebook, e você que está aqui no Instagram e também no Clubhouse nos escutando, nós temos que ter a consciência disso, porque isso é de fundamental importância para a gente ajudar pessoas que às vezes não têm sequer a ideia do que está acontecendo. Então, mais da metade aí dos homens que usam pornografia reconhecem que o uso da pornografia lhe causou algum problema na sua vida. Os adictos em pornografia falam que, de fato, a pornografia lhes trouxeram algum mal na sua vida. Perda de emprego, perda de relacionamento, perda financeira, algum problema do ponto de vista íntimo. De alguma forma, eles reconhecem isso. Então, por que experienciar isso? Porque a gente não tem esse conhecimento. E isso é de fundamental importância. Às vezes, isso intensifica ainda a depressão. Então, o uso compulsivo e em risco. Hoje, essas pessoas que estão em risco de acessibilidade ou de visualização, que a gente fala do cybersex aí, experienciam aí sensação de culpa, às vezes aí agravando ainda mais o seu estado de depressão, de ansiedade. Isso é ruim, porque eles, depois dessa questão da recompensa, surge a questão aí do arrependimento, e aí fica aquele ciclo vicioso. Isso é ruim. Isso pode aí resultar em comportamentos perpetuantes. Por quê? Porque, repito, é uma bola de neve, está aqui impregnado. Inclusive, nós falamos de depressão, perda, diminuição da cognição e a própria ansiedade. Vai exacerbando esses problemas ou pré-existentes ou que acaba agora aflorando nesse homem, né? E isso vai levando aí a solidão, a depressão, a fatores aí pessoais de não sociabilidade, né? Estresse interpessoal, porque tudo agora eu não saio de casa, eu não me relaciono, e isso vai exacerbando uma angústia, que eu tenho uma ansiedade maior para voltar para aquilo, para eu ter um prazer imediato, e isso fica nessa roda viva o tempo todo. Isso é ruim. Então, há uma experiência que esse tipo de comportamento pode ter, de forma negativista, que a gente fala, alteração do humor, né? E isso é repercutido em qualquer esfera, seja para ele mesmo ou ele, sem entender nada, que ele já está nesse vício, repercute para o seu entorno. E aí ele é caracterizado como um viciado, como um adicto, como qualquer outro problema que nós conhecemos, os mais comuns, cigarro, qualquer outro tipo de droga, né? Ilícita que eu tô falando, maconha, crack, cocaína, heroína, opioide, não importa, medicações de tarja preta, né? Que a gente sabe que muitas pessoas têm esse vício, mas que às vezes é ocultado. Então, além disso, existe hoje
um grande corpo do ponto de vista científico que está cada vez mais abstraindo do ponto de vista da esfera de estudos a nível de células neuronais e neurotransmissores, a repercussão que isso traz de forma negativista na vida desse homem. Isso é muito ruim. Isso, eu diria, que é apenas a ponta do iceberg que nós estamos conhecendo. E agora eu quero falar só um pouquinho para você que está aqui nos acompanhando, minha gratidão. Realmente é um problema. Obrigado, estou vendo aqui vários comentários, né? E a gente, nossa, hoje tá muito legal aqui, inúmeros comentários, sensacional. E você que nos acompanha também no YouTube, no Facebook e também aqui no Clubhouse, né? Eu quero falar um pouquinho das repercussões que isso traz a nível de cérebro, a nível de sistema nervoso central. Então, uma pesquisa mostrou que a pornografia ela tem a mesma atuação como os jogos de azar, a pessoa viciada em jogos de azar, compulsão alimentar e às vezes até prática sexual, também essa hipersexualidade. Isso é ruim. Então afeta aí o funcionamento do cérebro de maneira semelhante ao álcool e drogas. A mesma ação que essas drogas, nós estamos falando isso desde o começo, isso já foi provado cientificamente pelos neurocientistas, por ressonância nuclear magnética, por aumento de metabolismo celular dos neurônios, registrado com ressonância magnética nos adictos de pornografia. Estudos assim, belíssimos, mostrando o quão mal isso é feito, isso causa na vida de um homem e aqui no sistema nervoso central. Então, muitos desses estudos sobre vícios, eles enfocam aí que a pornografia sempre está relacionado nas áreas de circuito de prazer e aí recompensa. Como a gente falou, a gente sempre quer aquela questão da recompensa imediata. Seja um viciado em droga, seja um viciado no cigarro, seja um viciado na maconha, não importa. Então nós temos esses neurotransmissores que são, digamos assim, pequenas substâncias, né, evidente, microscópicas, que elas se comunicam para dar aí a continuidade de uma excitação de um neurônio para outro dentro do sistema nervoso central. Então, esses neurotransmissores, eles estão intimamente relacionados com uma substância conhecida como a dopamina. Então, essa dopamina ela fica em excesso, fica aí uma enxurrada de dopamina no sistema nervoso central, exatamente nessa área aqui que a gente fala pré-frontal, aonde age todas as outras drogas, a cocaína, maconha, crack, álcool, tabaco e a pornografia também, aí nessa região, mostrando, portanto, que os mesmos malefícios dessas drogas, a mesma pornografia faz identicamente, está provado cientificamente. Essa que é a problemática, que ninguém tem esse conhecimento, ninguém não, mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, acha que isso é normal, ao ponto de que nós estamos desmistificando isso agora, de que não é normal. Então, isso vai fazendo o quê? Vai reforçando aqui esse uso da dopamina em excesso, que precisa estar alimentando para que eu tenha minha área de prazer aqui cerebral cada vez mais intensa, vai fazendo com que esse comportamento ele vai tornando mais frequente. Por quê? Porque eu tenho que estar, que a gente fala que é uma região chamado amígdala, gânglios da base, área pré-cortical, que precisa disso aí, nós temos que trabalhar cada vez mais, ou seja, esse vício tem que ficar cada vez mais em alta intensidade para essa dopamina estar a níveis elevados, para sensibilizar esses neurônios. E aí, o que acontece? Há mudanças que a gente fala da plasticidade cerebral. Imagine que a conformação espacial cerebral ela é modificada. Isso, o álcool está provado cientificamente que diminui a massa cinzenta que nós temos aqui no sistema nervoso central. Os indivíduos com uso de crack, com uso de heroína, e agora também já se prova que essa plasticidade, esse cérebro, as áreas cerebrais, elas são diminuídas. Então, portanto, essa plasticidade, essa parte física, essa plasticidade que a gente chama sináptica é alterada por causa do uso
crônico da pornografia, ou seja, o adicto, o viciado. Então as pesquisas confirmam isso, que isso está hoje comprovado cientificamente. Então nós temos aí mais do que argumentos, cada vez mais, de não começar ou a incentivar essas pessoas a saírem o quanto antes desse ciclo vicioso, procurando o quê? Assistência. É aí que a gente tem que procurar mais rapidamente tirar essa pessoa desse buraco que ele está aí cada vez mais cavando, porque isso fica uma bola de neve, como nós falamos. É igual, todo mundo já viu o que é uma pessoa adicta ao tabagismo, ao álcool, né? A repercussão dessas pessoas são quase que semelhantes. Ficam ansiosas, agressivas. Nós falamos, a interpessoalidade ela é comprometida. Por quê? Por causa da dopamina aqui no sistema nervoso central. E isso acaba o quê? Repercutindo na performance desse homem. Esse homem não tem uma performance otimizada, impactando aí sobremaneira a sua performance financeira, a sua performance intelectual, a sua performance cognitiva, o seu ambiente que a gente fala emocional, que o ambiente evidentemente espiritual está à margem disso tudo. Isso não é legal. Então, à medida que as pesquisas vão reforçando isso, nós vamos aqui nos encorajando cada vez mais de vir sem nenhum medo para expor isso para aquelas pessoas que estão aqui hoje nos escutando. Eu acho que é um dever meu, enquanto profissional da área de saúde, enquanto um profissional que estou vivenciando isso no meu ambiente de trabalho, no meu consultório, com as pessoas nos procurando, querendo uma ajuda, por que não repercutir isso, sair das quatro paredes do meu consultório para a gente, da minha vida profissional, expondo isso de uma maneira séria, de uma maneira aqui científica e de coração aberto, para a gente estar tocando nesses assuntos que às vezes foram ocultados outrora porque era um assunto intocável, ficava numa redoma de vidro. E quando essa realidade nós vivenciamos ele na nossa casa, ou às vezes no nosso vizinho ou num da família, aí que a gente vai ter o conhecimento disso. E é isso que eu acho que não deve ficar restrito. É aonde eu tenho com esse mais um propósito aqui, estar levando essas informações com relação a esses vícios masculinos. Por isso que nós criamos essa Maratona 444, né? De falar dos principais vícios e vícios que às vezes ninguém tem conhecimento. E eu espero que você também nos acompanhe nos próximos 2 sábados. Vem outros vícios aí super interessantes e eu gostaria que você estivesse aqui com a gente também para pulverizar essas informações. Repito, porque só aí nós vamos ter dias melhores e um mundo cada vez melhor, porque nós estamos fazendo o nosso papel. Por mais que sejamos um beija-flor, que estamos ali levando a aguinha em cima de uma floresta que está em incêndio, está ardendo de fogo, mas nós estamos fazendo o nosso papel enquanto instruir essas pessoas que nos cercam. Isso é muito valioso. Eu gostaria então agora de finalizar, antes que aqui acabe o nosso tempo aqui, em especial do Instagram, né, que vai dar 1 hora do nosso bate-papo, voou. Eu quero fazer um summary, fazer um resumo, um compilado pontual aqui do que nós falamos nessa live de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe depois. Você aqui que está no Instagram e também no Clubhouse, você no YouTube ou no Facebook, eu fico muito feliz se você também me dá o seu feedback, se a gente volta nessa temática de novo, depois a gente acaba compartilhando com pessoas expertise, né? Cada um dando uma visão religiosa, uma visão psicológica, uma visão psiquiátrica, né? Isso é legal, ou uma pessoa que tenha vontade de expor os seus, e falar publicamente, eu acho que é legal, eu acho que a partir daí a gente vai se enriquecer. E esse é o papel do nosso canal que a gente tem aqui alimentado, seja no YouTube ou seja também aqui nas minhas redes sociais. Eu acho isso sensacional. Então, o primeiro ponto, o primeiro summary que eu quero dizer aqui é o seguinte: o vício em pornografia é uma coisa séria e pouco comentada. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Haja visto que eu resolvi também trazer isso e não tem muitos estudos na literatura. Se a gente pega a literatura em especial nos sites de busca dentro da literatura médica, a gente faz aí uma busca dos últimos 5 anos, não tem 200 trabalhos. 200 trabalhos numa problemática que tem uma repercussão seríssima.
Quiçá isso também não se deve ao quê? Assim como a indústria do álcool, a indústria do tabaco é muito forte, a indústria cinematográfica, pornográfica, também é forte demais. Eu não vou ficar falando dados aqui, mas isso está intimamente relacionado, inclusive, a tráfego humano. Isso aí eu fui atrás, nós tivemos aí contato com dados que são assustadores. Isso está relacionado com a população carcerária, é um outro desfecho social, mostrando que isso é só a ponta do iceberg que nós estamos trazendo aqui para você que nos escuta hoje. Para mim é uma felicidade muito grande estar quebrando paradigmas aqui, inclusive na minha rede social, falando de um tema que é de fundamental importância e eu jamais vou me furtar diante de qualquer situação para levar o conhecimento sério e baseado nos cientificismos para as pessoas que nos seguem, e eu espero que você também me ajude a pulverizar essas informações. O segundo ponto é que isso destrói as emoções do homem. O homem já é contido e ainda sendo um viciado, isso acaba de fato levando ele à bancarrota. O terceiro ponto, indiscutível, que isso destrói relacionamentos. 4 ponto, isso traz consequências gravíssimas a longo prazo. Não é antiético, repito, tá aí uma pessoa que assumiu publicamente, que é o rapper, dos grandes bilionários americanos, que é o Kanye West, que assumiu isso publicamente, casado com a Kardashian. O homem passa a não mais valorizar a mulher. Isso são outros estudos, outra vertente dentro da psicologia e do relacionamento interhumano, que ele começa a ter a mulher com uma objetificação. A mulher começa a ser uma coisa, não começa a ser mais um ser humano. Tamanho muda a concepção mental desse homem no que diz respeito ao relacionamento. Há um outro ponto, talvez aqui o quinto ou sexto, há uma perda da intimidade, seja do próprio homem, que ele já não se conhece mais, ele precisa de coisas cada vez mais diferentes, e aí ele acaba tendo um distanciamento, porque o mundo dele agora é o virtual, não é mais o mundo real, então fazendo um distanciamento, e isso é ruim do ponto de vista da sua intimidade. Começa a haver a dessensibilização humana. Isso é triste, isso é real, e isso é o que nós encontramos. E o outro ponto afeta a plasticidade cerebral. O cérebro, a forma, a conformação cerebral, ela começa a ser alterada, tais quais outras drogas já sabidamente conhecidas dentro da área médica, dentro da área neurológica. Uau! Terminamos aqui esse conteúdo. Para mim foi um prazer. Obrigado. Inúmeros comentários. Que bacana, sensacional, muito bom. Legal, sim, quero que o senhor fale mais. Obrigado Marlene, obrigado todos, Rosa, obrigado vocês que estão aqui, Eduardo, obrigado vocês que estiveram aqui participando ativamente. Hoje foi muitos comentários, eu não consigo ver distante aqui com relação ao YouTube e o Facebook, mas eu vejo que muitos comentários, muitos joinhas. Hoje foi muito comentário, muito conteúdo, digamos assim. Eu espero que você tenha abstraído as informações. Entre depois, manda um direct message para mim. Estou à disposição para a gente compartilhar, porque o seu feedback é que também faz nos incentivar ainda mais para a gente continuar nessa temática ou falar de outros assuntos. Vamos terminar a Maratona 444. Esteja aqui conosco e depois a gente retoma esses tópicos com outra visão, com outra roupagem. E é assim que a gente constrói aí essa grande família que nós estamos juntos de longa data. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estou convidando você que se você não faz parte, tem vários vídeos lá de performance humana, de relacionamentos do ponto de vista de um homem com ele mesmo, para ele fazer o autodiagnóstico, para ele pensar em mudanças de mindset. Ou seja, tem mais de 40 vídeos lá para você degustar e mergulhar aí nessa temática. Entre também no nosso grupo do Telegram, se você não faz parte, assuntos exclusivos que a gente só posta por lá, a gente não fala aqui nas redes sociais, a gente só fala lá no grupo do Telegram, que é um grupo VIP, um grupo especial. E eu convido você. E se você já faz parte do nosso YouTube, você clica no sininho lá, que sempre quando nós estivermos entrando no ar, você aí 15, 20 minutos, no máximo 30 minutos, você vai receber o aviso de que nós vamos estar aqui entrando. Tá certo? Fico por aqui.
Qualquer dúvida, tudo mais, entre no nosso link da bio, se inscreva lá, lá tem todas as informações, nosso canal do YouTube, canal do Telegram, só você clicar automaticamente você vai para lá, tá certo? Nos veremos em breve, obrigado você no YouTube que esteve aí conosco, você no Facebook, você aqui no Clubhouse e também no Instagram. Nos veremos no próximo sábado. Tome uma atitude, avance!